Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. A paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, nos encontrando nesse espaço virtual, na certeza do cuidado, da provisão e do amparo de Deus. Amém? Estamos aqui nessa terça-feira fazendo a nossa transmissão através desse recurso que nós temos para falarmos sobre Daniel, porque hoje é o nosso encontro da igreja em casa. E como eu já disse a semana passada, nós temos esse material que nós temos usado, né, que tem sido bênção nas nossas vidas. E o tema de hoje está ligado ao dia 6 da lição do livro, esse devocional maravilhoso que eu recomendo. E diz assim, o título, que é muito pertinente: qual é a primeira coisa que fazemos depois de recebermos uma bênção? Depois de receber uma bênção, qual é a nossa ação, o que nós fazemos? A leitura de hoje encontra-se lá em Daniel capítulo 2, a partir do versículo 19, que diz: Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus e disse: Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, derrota reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir, revela coisas profundas e ocultas, conhece o que faz nas trevas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e me revelastes o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Porque a semana passada, né, meus irmãos, nós falamos justamente sobre Daniel e os seus amigos e os feitos dele. E o título da semana passada foi: O que você faz diante do impossível? O que era impossível para eles? Revelar aquele sonho tão estranho onde o rei ordenou, mandou, fez um decreto de morte aos magos que não soubessem revelar o seu sonho. E aqui Daniel, ele é usado por Deus para então dar essa resposta do sonho, da revelação ao rei. E o texto de hoje ele já começa nos dando um parâmetro sobre o que nós falamos a semana passada, que Daniel ele foi aquele que tomou a iniciativa de buscar a solução de um problema, certo? Ele pediu aos seus amigos de fé que orassem a Deus juntos e também ele mesmo clamou por misericórdia a Deus. Então, essas características que o texto da semana passada nos traz à memória hoje, nos dá uma luz, um direcionamento, não é verdade? Para que a gente possa então entrar especificamente na lição de hoje. E por quê? O texto de hoje ele vai nos revelar que Deus ele atendeu o pedido de Daniel e dos seus amigos, é claro. Só que o que é mais maravilhoso é observar que Daniel, logo que recebeu essa revelação de Deus, meus irmãos, ele não saiu contando para o rei ou contando para os seus amigos o significado desse sonho. Ele esperou, ele guardou. Então, eu acredito que se nós pegássemos essa parte da história, a gente já consegue extrair daí uma bênção sobre as nossas vidas, que é Daniel sendo cauteloso, esperando em Deus para que a glória fosse dada a Deus e não a ele como aquele que revelou o sonho do rei. Não foi ele, mas foi Deus, o Deus misericordioso, que o capacitou para que ele pudesse então revelar o sonho do rei. Pois bem, ponto 1, meus irmãos: a sabedoria e o poder a ele pertence. Pertence a quem? A Deus. E Daniel faz isso conforme nós lemos nos versículos de Daniel 2 a partir do 19. E o que é interessante é que o 20 já fala assim: Louvado seja o nome de Deus para todo o sempre.
a sabedoria e o poder a ele pertence. Para que Daniel ele já nem pudesse se empolgar, ele já reconheceu de quem era a glória. Ele já nem se empolgou, meus irmãos, com a própria inteligência, a capacidade dele, de ser conhecido, aquele que tem um dos títulos melhores dos jovens ali, da intelectualidade dele. Não, ele atribuiu a Deus essa bênção. Daniel, ele atribuiu todo o poder e sabedoria para o Deus, o Altíssimo. Olha que legal, né? A lição de hoje já nos dá a entender o que fazermos quando Deus nos dá uma bênção. É reconhecer que foi através dele, que foi ele que proporcionou a nós. Ou seja, Daniel o louvou e o adorou pela conquista, por aquilo que ele, o Deus Todo-Poderoso, fez para com Daniel e os seus amigos. Não é verdade? Ponto 2, meus irmãos. Ele muda as épocas e as estações. O versículo 21 fala justamente isso. Ele muda as épocas e as estações. Daniel reconheceu com o seu hino de gratidão que nem a natureza escapa do quê? Do domínio de Deus. Nem a natureza escapa do Todo-Poderoso. Deus, ele faz o que quer, quando quer, a hora que quer, da forma que quer, porque ele é bom, perfeito, porque o nosso Deus, ele é justo, compassivo, maravilhoso, Deus forte, Deus tremendo. Querido, poderíamos passar a noite aqui falando, ou todo o nosso tempo do vídeo, falando sobre os atributos de Deus, e nos faltariam palavras a anos-luz para atribuir a Deus as coisas que ele faz por nós. Né? Daniel, ele reconhece um hino de gratidão, que nem a natureza escapa do seu domínio, e também ele reconhece que somente Deus pode mudar a ordem das coisas, pois ele é o Senhor de tudo. Deus, ele é o Senhor de todas as coisas. Tudo está debaixo do controle do nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo. Tudo, meus irmãos. E 3, destrona reis e estabelece. Ele é aquele Deus que faz, ele é aquele Deus que manda, ele é aquele Deus que opera, ele coloca e ele tira. Esse é o nosso Senhor, porque a palavra fala lá no versículo 21, né? Logo em seguida do que nós lemos aqui. Destrona reis e o estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Olha que lindo, né, meus irmãos? Toda a glória é esse nosso Deus mesmo, todo louvor é Ele, porque Ele é maravilhoso, e quem vive pela fé, quem vive reconhecendo e sabendo que somente Ele é Deus, sabendo que somente Ele é o Senhor dos senhores, quem vive pela fé, quem vive pelo Espírito, consegue entender um pouco essa dimensão da dependência, essa dimensão do socorro, da provisão de Deus. Isso é espetacular, meus irmãos. Isso é demais, é tremendo para as nossas vidas, não é verdade? Tudo está debaixo do controle do Altíssimo. E para nós irmos para o terceiro item, ele destrona reis e estabelece, como foi o que nós acabamos de falar aqui, porque a sua obediência e a fidelidade são dedicadas primeiramente a Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porque o poder sobre a vida e a história estão com Ele. Esse é o nosso Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso mesmo. Reconheça isso, fale da sua própria boca, não deixe que as tribulações, não permita que as interferências externas do mundo venham sobre a sua vida e diminua a sua fé, a capacidade de depender em Deus, a capacidade de reconhecer a soberania do Mestre, o Rei dos Reis. Queridos, quando nós lemos aqui esses pontos fundamentais que a gente extrai do texto através do autor do nosso livro, que ele fala, a sabedoria e o poder a ele pertence. O que Daniel fez? Deu a glória e o mérito a quem é de direito, a quem é devido. Ele muda as épocas e as estações para abençoar os seus filhos, para abençoar os seus.
Esse é o nosso Deus. Ele destrona reis e estabelece reis. Ele tira e ele coloca quando ele bem entender, porque a glória e a majestade, o poder, meus irmãos, estão sobre esse nosso Deus. Amém? E continuando, meus amados, o quarto item, muito relevante também e interessante, diz que revela coisas profundas e ocultas. O versículo 22 fala: revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Ou seja, Deus sabe tudo e vê tudo. Tudo que o homem conhece vem de Deus. Daniel reconhece a sabedoria e o poder de Deus sobre todos os mistérios e revelações. Queridos, depender de Deus é saber que a provisão, na hora certa, na medida certa, chegará sobre as nossas vidas. Esse é o nosso Senhor. E Daniel, ele expressa muito bem isso. E o item 5, que fica para nós aqui como o último, através dos versículos que nós lemos, é o último assunto a ser comentado, que ele diz assim: eu te agradeço e te louvo, revelaste-nos o sonho do rei. Ou seja, Daniel está agradecendo a Deus. Daniel está sendo grato. Daniel está dando mérito a quem é de direito, como nós já falamos anteriormente. Mas para isso é necessário que tenhamos, assim como Daniel, um coração grato, termos uma fé madura, uma fé sólida, para que não venha sobre nós a soberba de acharmos que nós somos alguma coisa. Não, queridos, nós somos instrumentos nas mãos do Altíssimo. Isso sim, de coração grato, Daniel, ele possuía um coração grato. O versículo 23, ele revela isso. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me destes sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Foi exatamente isso o que Deus fez para que Daniel então pudesse honrá-lo. Daniel, ele não se orgulhou de ter recebido aquela revelação, mas ele agradeceu a Deus por recebê-la, assim como a sua interpretação, porque Deus também deu a interpretação, não só a revelação do sonho, como nós já sabemos. Deus, meus irmãos, provou mais uma vez que ele é poderoso e acessível, provou que se clamarmos a ele com fé e humildade, ele nos responderá no tempo certo, na oportunidade certa. Deus, ele vai agir em nome de Jesus. E fica aqui algumas indagações referente à nossa vida, referente ao que nós acabamos de compreender, entender um pouquinho desse texto tão rico e necessário para as nossas vidas. Fica aqui algumas indagações que o autor muito bem nos sugere. Você já agradeceu a Deus pela sua vida? Pela sabedoria que Ele tem dado a você em cada necessidade? Você já o louvou por Ele ser o Senhor de tudo? Por ter colocado você no lugar aonde você está hoje? E como também por ter o poder de tirá-lo e colocar em outro lugar? Você já o agradeceu? Porque ele coloca pessoas em sua vida para guiá-lo e orientá-lo? Você já o louvou por ele se revelar a você como um Deus amoroso, bondoso, misericordioso? E aí, fica essas indagações. Você já agradeceu o seu Senhor? Você já agradeceu o seu Deus pela sua vida, pelo fato de você ter esse ar maravilhoso para respirar? Então, faça isso agora mesmo, pois assim como Daniel, nós precisamos reconhecer quem somos e quem Deus é em nossas vidas a cada momento. Feche os seus olhos, meu irmão e minha irmã. Obrigado, Deus. Obrigado por esse dia. Obrigado pela vida que temos. Obrigado, a Deus,
porque essa fase difícil que temos passado, o Senhor tem nos sustentado, tem nos orientado, tem nos capacitado, tem nos guiado, tem nos dado força. Obrigado a Deus, porque cada dia as suas misericórdias se renovam em nossas vidas. Que esse texto, Pai, seja um texto mais do que reflexivo, que esse texto seja um texto onde nos traz um exercício prático de ler a sua palavra e praticá-la em nome de Jesus Cristo. Deus, coloque a sua mão sobre as nossas vidas e já te agradecemos pela sua infinita bondade e misericórdia em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Amém. Então, se a gente for sintetizar o texto de hoje, eu sintetizaria ele no seguinte aspecto: Deus compreendeu o pedido de Daniel e de seus amigos. E ele pode compreender também e quer compreender os desejos do seu coração, meus irmãos, e te abençoar, assim como ele proveu sobre a vida de Daniel. Daniel, assim que recebe a revelação, ele não sai contando aos quatro ventos, mas ele tem o discernimento de primeiro reconhecer a Deus de quem é de direito. Então, esse mérito, essa revelação, essa ação de Deus, reconheça na sua vida o poder e a majestade do Deus Altíssimo. E também, Deus dá sabedoria a quem Ele quer, pois o poder é unicamente dele, em nome de Jesus. Receba essa palavra, receba esse devocional e que nós possamos cada vez mais nos espelhar nas ações de Daniel e de seus amigos. E não se esqueça, meus amados irmãos, semana que vem temos mais participação da Igreja em Casa através do livro de Daniel. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.